O advogado José Danilo da Mota presidiu a mesa do quarto painel da tarde do segundo dia do encontro. Os advogados e suas prerrogativas foram os pontos abordados. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da Ordem, Leonardo Ascioli, palestrou sobre a dignidade dos honorários advocatícios. Segundo ele, as prerrogativas se diz respeito à liberdade profissional e, por isso, devem ser respeitadas. Não se pode confundir prerrogativa de nenhuma maneira com privilégio. Porque, na verdade, as prerrogativas, elas se constituem, elas existem em razão da vontade do legislador, que entendeu, não só por prevê-las na Constituição Federal, como no nosso Estatuto da Advocacia, entendeu por positivar as prerrogativas. Ela nasceu da vontade legislativa, que, na verdade, representam um reforço, representam a reafirmação da necessidade da proteção da liberdade profissional do advogado. Liberdade essa que é necessária para o desempenho do seu munus público, o desempenho da sua atividade, do patrocínio dos interesses do seu cliente, mas também é importante para que o advogado cumpra o seu papel de defensor do Estado Democrático de Direito. Ainda no quarto debate, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, José Luiz Wagner, discorreu sobre as prerrogativas e a atuação do Conselho da OAB em sua defesa. A defesa de prerrogativas é um compromisso de todos nós. Não é só um compromisso de gestão, é um compromisso de toda a advocacia. Esta iniciativa da gestão de dar absoluta prioridade a esse tema, e se os colegas tomarem o cuidado de entrar sistematicamente na página do Conselho Federal, vocês verão que a maioria, se não absoluta, pelo menos relativa das matérias, a maioria relativa das matérias, certamente envolve prerrogativa. Porque prerrogativa da advocacia diz respeito não só àqueles direitos elencados no Estatuto da Ordem, mas diz respeito à nossa remuneração, diz respeito à fixação de honorários dignos, à fixação de honorários na Justiça do Trabalho, à fixação de honorários para os advogados públicos. Tudo isso diz respeito às nossas prerrogativas. E se nós formos verificar, a maioria relativa das ações da OAB tem se voltado para isso, né? Existem ações em todas as esferas, existe uma ação no que diz respeito à preservação do Estado de Direito muito forte, muito importante, muito decisiva, né? Mas existe, eu acredito, porque eu olho a página todos os dias, que existe uma maioria relativa de ações voltadas para a defesa da advocacia. E isso tem sido uma novidade no país, na verdade, né? Essa priorização tem sido uma novidade, pelo menos é isso que eu tenho recebido das pessoas com que a gente tem conversado. Almino Afonso Fernandes é ex-representante da Ordem no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele defendeu as prerrogativas da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no CNMP. A Ordem tem sido aquela luz no fundo do túnel, quando as demais instituições não funcionam. Ela, sim, é essa instituição que todos nós deveríamos ter orgulho de integrarmos, é a instituição que se confunde com a própria democracia brasileira. Diria até que a OAB é a Capela Sistina de Michelangelo para a democracia. Também durante a tarde, o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Henry Clay, falou da importância da educação continuada no sertão. Ele assegurou que a ENA é para todo advogado brasileiro e nela tem que ser aplicada a acessibilidade e o princípio da igualdade no termo autêntico e interpretativo da Constituição. Está na hora da ENA agora firmar sua bandeira no seio da advocacia brasileira. Ela vem atuando muito bem, se firmou como uma entidade de coordenação, né, geral das escolas superiores de advocacia nas seccionais, de auxílio, de apoio. As ESAs existem hoje em todas as seccionais e funcionam muito bem. Está na hora, portanto, de manter esse papel institucional, mas expandir, ampliar.
para fazer com que a ENA seja mais conhecida junto à base da advocacia brasileira. No quinto e último painel, as conquistas da advocacia no novo Código de Processo Civil foram defendidas pela advogada Estefânia Viveiros. Para ela, o novo CPC é algo necessário. Eu já concluo que nós estamos precisando de um novo Código de Processo Civil. Embora todas as alterações legislativas nós sempre recebemos com cautelas. É natural. Todos nós temos que nos adaptar a essas alterações. Então, eu vou responder o meu primeiro questionamento, que vejo com bons olhos a chegada do novo CPC. Sobretudo, já antecipando o finalzinho, que é exatamente a questão do DNA da advocacia. Então, vejo positivamente essa situação. O processo eleitoral após a lei da ficha limpa foi dirigido pelo juiz de direito Marlon Jacinto Reis. Para aqueles que diziam que a lei da ficha limpa era uma caça às bruxas, ou então que ela ia negar ao eleitor o direito de escolher seu candidato, e tudo mais que se lançou contra essa lei. É que foram 1.200 registros indeferidos, de um total de cerca de 480 mil pedidos de registro de candidatura. Então, a lei cumpriu o seu papel de apenas retirar do cenário apenas aqueles casos mais grosseiros, mais graves. E eu não consegui achar um erro que fosse assim, que levantasse alguma voz dizendo, não, houve aí uma grave injustiça. Nós tivemos o caso dos que renunciaram. Os que renunciavam para escapar de punições, às vezes na porta da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados ou do Senado, esperando para verificar se teria maioria ou não. Lá na porta, ele fazia o somatório, via os votos que tinha e renunciava. No ano seguinte era candidato e eleito talvez com uma votação maior do que antes, porque com o dinheiro que ele havia obtido no ato de corrupção em que ele havia sido flagrado, ficava muito fácil voltar para o mandato na eleição seguinte. Isso não existe mais. Eu sempre digo que se a lei da ficha limpa tivesse feito só isso, já teria valido toda a mobilização que nós fizemos. Nós acabamos com essa história de renunciar para escapar de cassações. Já o membro honorário vitalício da OAB, César Brito, realizou uma conferência magna de encerramento do primeiro Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O tema foi o Judiciário e os Justiceiros do Sertão, a legitimação da justiça formal. Temos que refletir se isso não está por trás da volta dos justiceiros, a ausência do Estado fazendo efetivamente a justiça. Se o Estado, ao proteger uma classe em detrimento da outra, não está estimulando, por ausência dela, de uma justiça eficaz e equilibrada, que todo mundo faça justiça com as suas próprias mãos. Preciso refletir muito o Poder Judiciário. Acho importante o Poder Judiciário. Sou integrante dele, por força do artigo 133. Sobrevivo com o meu trabalho dele. Mas isso não impede que encontros como esse que reúne advogados e um magistrado, que reflitamos, 2 magistrados, que reflitamos mais sobre esse papel de um judiciário que a Constituição depositou tanta esperança, que depositou e entregou tantos poderes. Preciso que reflitamos. Por isso, sou um defensor, com todos os defeitos, da forma de recrutamento chamada Quinto Constitucional. Durante a noite, o show do humorista João Cláudio Moreno encerrou o encontro nacional com o tema Gonzaga, o Rei do Baião.